Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como é que se faz crochê para iniciante. Aí eu vou mostrar os pontos básicos, tá? O primeiro ponto básico é correntinha. A gente pode fazer bem simplesinho dessa forma aqui, ó, tá? Dá uma voltinha na agulha, tipo um E, puxa aqui por dentro e aí fecha. E aí puxa o fio para fechar. Depois a gente vai passando o ponto aqui por dentro, ó. Dá a volta na agulha, passa o ponto por dentro. Dá uma volta na agulha, passa o ponto por dentro. Dá uma volta na agulha, passa o ponto por dentro. Dá uma volta na agulha, passa o ponto por dentro. E assim vai, tá? Ó, bem simplesinho de fazer, né? Daí, eu quero fechar essa correntinha. Qual é o próximo ponto que eu vou usar? Eu vou usar o ponto baixíssimo. Aí eu venho aqui no início da correntinha, puxo direitinho isso aqui e pego a linha aqui, passo aqui por dentro e já vem direto aqui no ponto e fecho, tá? Ó, pronto, fechei. Esse aqui é o ponto baixíssimo. Se eu quero fechar essa correntinha toda com ponto baixíssimo, aí eu venho aqui, eu posso fazer aqui por dentro, ou eu posso fazer em cada correntinha dessa um ponto. Daí eu puxo aqui por dentro dessa correntinha e já passo aqui por dentro, tá? Ó. Aí ficou um ponto baixíssimo. A gravação tá ruim porque o meu tripé quebrou, tá, gente? Então, daí, olha, eu vou no outro elozinho, passo por dentro, puxo e fecho. Eu vou nesse outro elozinho, passo por dentro e fecho. Eu vou no outro elozinho, passo por dentro e fecho. Daí eu vou no outro elozinho, passo por dentro e fecho. Eu vou no outro elozinho, tá? Passo por dentro e fecho. Esse é o ponto baixíssimo, tá? Ele fica bem baixinho. Normalmente a gente não usa o ponto baixíssimo para esse tipo de coisa, só usa para fechar caeiro, para fechar trabalho, entendeu? Mas às vezes a gente quer passar um pontinho assim mais baixinho no final do trabalho, tá? Então, eu tô fazendo isso aqui para mostrar para vocês como é que é, tá? A gente não passa a volta na agulha quando puxa o ponto, tá? Tem que tomar cuidado, porque às vezes o ponto fica mais laçadinha e fica meio abertinho, tá? Aí passo aqui por dentro e fecho, vou no outro, passo por dentro e fecho, vou no outro, passo por dentro e fecho. Aí eu venho aqui nesse outro, passo por dentro e fecho. E aí eu vou até o final, tá? Quando chegar no final, eu vou mostrar novamente como fechar. Então, gente, aqui já chegou no final. Eu vou no último ponto aqui, pego, puxo e fecho. Tá. Aqui eu fiz o ponto baixíssimo. Teve um lado que ficou mais larguinho, mas isso não tem problema porque eu só tô ensinando. Essa aqui é a linha que sobrou, depois eu vou arrematar. Agora eu quero continuar. Mas aí eu não quero mais continuar com ponto baixíssimo, quero continuar com ponto baixo, tá? Então daí eu vou lá no primeiro elozinho, tá? Primeiro elozinho, puxo o ponto e daí passo uma volta na agulha e fecho, tá? A diferença é que para fechar eu passo a volta na agulha.
Então, eu vou lá no segundo elozinho, puxo, passo a volta na agulha e fecho. Eu vou no segundo elo, terceiro elozinho, tá? Puxo a linha, passo a volta na agulha e fecho. Eu vou no quarto elozinho, puxo, passo a volta na agulha e fecho. Aí ele já vai ficando um pouquinho diferente, tá? Isso aqui é só para ensinar, porque na verdade eu não vou fazer um trabalho assim desse jeito, né? Aí eu vou no próximo, passo a volta na agulha e fecho. Vou no próximo, passo a volta na agulha, tá? E fecho. Aliás, não passei a volta na agulha. Eu vou no próximo. Ó, puxo a linha, passo a volta na agulha e fecho. E assim eu vou até o final. Quando chegar no final, eu mostro de novo. Tá, gente, então aqui eu mostrei como se faz a correntinha. Mostrei também como se faz o ponto baixíssimo e como se faz o ponto baixo. Mas normalmente a gente não faz trabalho dessa forma aqui, ó. Dificilmente a gente faz. A gente pode até fazer um suplá ou qualquer coisa com ponto baixo, não baixíssimo. Baixíssimo normalmente eu uso só para fechar trabalho, para fechar carreiro, para fazer às vezes o último carreirinho que eu quero deixar um pouco mais firme, quando a gente quer deixar um trabalho um pouco mais firme, tá? Então daí a gente faz. Porque os trabalhos normalmente, quando é redondo, eu vou até desmanchar, tá? Os trabalhos quando é redondo, normalmente a gente faz com anel mágico. Mas o anel mágico já é outra história, já tem que começar a ensinar de outro jeito. A gente também pode fazer a correntinha, tá? De outra forma também. Faz ela sem fechar, tá? Sem fechar. Então, a gente vai ali, faz uma correntinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora eu vou mostrar aqui com ela aberta. Eu vou começar o trabalho. Aí, antes de começar, eu faço uma correntinha, tá? Aí eu quero fazer... ponto baixo, porque o ponto baixíssimo é, como eu já disse, é para aqueles outros trabalhos, né? Então daí eu venho nessa segunda carreirinha aqui, ó, coloco a agulha no meio do elo, puxo, pego a linha e fecho. Aí vou na segunda correntinha, puxo a linha, passo uma volta na agulha e fecho. Vou na terceira correntinha, passo uma volta na agulha e fecho. Vou na quarta correntinha, puxo, passo uma volta na agulha e fecho. Vou na quinta correntinha, puxo a linha, passo uma volta na agulha. Aí vou na próxima correntinha, tá? Puxo a linha,
passo uma volta na agulha e fecho. Vou na próxima correntinha, teve correntinha aqui que ficou bem apertadinha, tá? Puxo a linha, passo uma volta na agulha e fecho. Vou na próxima correntinha, puxo a linha, passo uma volta na agulha e fecho. Vou na próxima correntinha, puxo uma volta na agulha e fecho. Na última aqui, ó, eu venho, puxo. A última é mais ruim de pegar, tá? Puxo a linha, passo uma volta na agulha e fecho. Aí a gente vira o trabalho, tá? Daí a gente faz uma correntinha. Daí a gente vem aqui, ó, na segunda correntinha, faz de novo, puxo uma volta na agulha e fecho. Na terceira, puxo uma volta na agulha e fecho. Na quarta, puxo uma volta na agulha e fecho. E assim vai, né? Tem outros macetes, a gente pode pegar tudo aqui por dentro, como pode pegar na segunda parte da correntinha para fazer outros pontos, mas aí é em outras ocasiões que eu vou mostrar isso. Aí em outras ocasiões eu vou mostrar outros pontos, né? Ó, faço uma volta na agulha, fecho, vem no próximo, puxa por dentro, passo uma volta na agulha e fecho, vou no próximo, puxo por dentro, passo uma volta na agulha e fecho. Eu não sei se isso aqui tá no foco, tá? Porque o meu tripé tá bem estragado. Ele quebrou. Aí eu vou aqui na próxima correntinha, puxo, dou uma volta na agulha e fecho. Vou na próxima correntinha, puxo, dou uma volta na agulha e fecho. Eu tô repetindo porque tem gente que não aprende na primeira, né? Tem gente que não aprende. E algumas delas ainda ficou fora do foco. Ó. Então agora a gente vira o trabalho, tá? Faz uma correntinha. Aí é assim, gente, agora eu quero mostrar como é que se faz meio ponto. Daí eu dou uma volta, uma correntinha aqui. Aí eu venho na segunda correntinha, tá? No caso eu faço duas correntinhas. Eu venho na segunda correntinha. Daí eu dou uma volta na agulha, ó, tá? É que aqui tá ruim de mostrar, tá? E venho na segunda, vou lá, puxo. E daí, gente, eu passo na primeira e passo na segunda. Aí é meio ponto, tá? Dou uma volta na agulha, venho aqui no meio. Dou uma volta na agulha, puxo. Aí passo aqui por dentro e já fecho, porque daí é meio ponto. Dou uma volta na agulha, venho aqui na correntinha, puxo, passo aqui por dentro e com esse ponto mesmo eu já fecho. Dou uma volta na agulha, venho aqui por dentro, passo aqui no meio e com esse ponto mesmo eu já fecho, que é para ficar meio ponto, tá? Dou uma volta na agulha, passo aqui por dentro da correntinha, passo aqui por dentro e ali com o mesmo eu já fecho. Daí eu dou uma volta na agulha, passo aqui por dentro e já com esse ponto mesmo eu já fecho, tá? Dou uma volta na agulha, venho na correntinha, passo aqui por dentro, dou outra volta na agulha e já fecho.
Novamente, eu dou uma volta na agulha, venho aqui dentro, tá? Passo aqui por dentro e aqui com esse ponto mesmo já fecho. Dou uma volta na agulha, venho aqui dentro da correntinha, passo aqui por dentro, com esse ponto mesmo já fecho. Dou uma volta na agulha, passo aqui por dentro e com esse ponto mesmo eu já fecho, tá? E aí vai assim, dou uma volta na agulha, passo aqui por dentro, passo novamente a volta na agulha e com esse ponto mesmo já fecho. Aqui no último ponto, dou uma volta na agulha, passo aqui por dentro, venho aqui e com esse ponto eu já fecho. Isso aqui fica o meio ponto, tá? Aqui eu fiz o ponto baixíssimo, aqui eu fiz meio ponto. Aliás, aqui eu fiz a correntinha, aqui eu fiz o meio ponto e aqui eu fiz o ponto baixo e aqui eu fiz o meio ponto. Eu podia fazer assim um pedaço só de meio ponto, um pedaço só de meio de ponto baixo, só de ponto baixíssimo, mas aí também ia perder muito tempo. Aí, esse caso, vocês acham que não ficou muito claro, é só dizer assim, eu quero que só mostre meio ponto, ou eu quero que só mostre ponto baixo, eu quero que só mostre meio ponto. Aí eu faço, tá? Então agora eu vou virar o trabalho, vou fazer 3 correntinhas e daí eu vou fazer o ponto alto. Dá uma volta na agulha, vem aqui na correntinha, porque eu tô mostrando, gente, os pontos básicos. Depois a gente tem assim, ponto pipoca, tem a laçada, tem o anel mágico, tem como aumentar para fazer um suplá, entendeu? Tem o ponto leque, tem um monte de ponto, mas esses são os básicos. A gente faz os outros tudo com esses pontos básicos. Então agora eu vou puxar aqui por dentro, daí eu vou fechar aqui. Depois eu passo novamente aqui por dentro e depois eu fecho, ó. Eu dou uma volta na agulha, tá? Aí eu venho aqui dentro, tá? Daí eu pego, fecho aqui embaixo. Depois eu fecho de novo e depois eu fecho de novo. Aí eu dou uma volta na agulha, venho aqui, fecho aqui na primeira parte, fecho na segunda e depois fecho na terceira. Dou uma volta na agulha, venho aqui, fecho a primeira parte, tá? Depois fecho a segunda e depois fecho a terceira. Dou uma volta na agulha, venho aqui por dentro da correntinha, fecho a primeira parte, depois fecho a segunda e fecho a terceira. Aí fica o ponto alto. Tem ponto alto que é um pouquinho mais baixo também, que daí a gente só fecha 2 vezes. Dou uma volta na agulha, venho aqui, fecho a primeira vez, fecho a segunda vez e fecho a terceira. Eu dou uma volta na agulha, venho aqui, fecho a primeira vez, fecho a segunda e fecho a terceira. Todas as vezes que a gente fecha, a gente pega uma laçada, tá? Dou uma volta na agulha, passo aqui por dentro. Aí eu dou uma laçada e fecho a primeira vez. Fecho a segunda vez e fecho a terceira. Dou uma volta na agulha, puxo aqui por dentro, fecho a primeira vez, fecho a segunda vez, fecho a terceira. Dou uma volta na agulha, passo aqui por dentro, fecho a segunda vez e fecho a terceira. Toda vez que vai fechar, a gente pega uma laçada. Tipo assim, ó, pega uma laçada, passa aqui dentro da correntinha, puxa, aí vem, pega uma laçada e fecha, pega outra laçada e fecha, e pega outra laçada e fecha. Vai de novo aqui na correntinha, pega a primeira laçada e fecha, pega a segunda laçada e fecha, pega a terceira laçada e fecha. Tá? Aí eu dou uma volta na agulha, aqui é o último ponto. Tá?
Aí pego a segunda laçada, a terceira laçada e a segunda, a primeira, a segunda e a terceira. Aí fica assim, ponto alto. Aqui ficou a correntinha, aqui ficou ponto baixo, aqui ficou meio ponto, aqui ficou ponto alto. O que tá acontecendo assim, ó, que o meu tripé quebrou, tenho dois, quebrou todos os dois. Aí eu fiz uma engenhoca nos dois para ver se eu consigo fazer, porque essas coisas eu preciso estar com o celular no tripé, não tem outra forma de fazer. E daí só que fica muito complicado, entende? Eu tenho que fazer em pé, porque se eu fazer sentado eu saio do foco. E também eu não sei o que está acontecendo com o meu celular, que de vez em quando ele está apagando, tá? Então aqui, ó, se por acaso vocês achar que ficou muito difícil de entender por causa que eu fiz os três um atrás do outro, é só dizer, eu só quero ponto alto, eu só quero ponto baixo, eu só quero correntinha, eu só quero ponto baixíssimo. Então agora, gente, eu vou mostrar para vocês o ponto altíssimo. Então eu vou lá, faço uma correntinha, duas correntinhas, três correntinhas, quatro correntinhas. Aí eu dou duas voltas na agulha, duas voltas na agulha. Daí eu venho aqui na segunda correntinha, tá? Puxo a primeira vez, pego outra laçada, puxo a segunda, pego outra laçada, puxo a terceira e no final fecho. Aí dou duas voltas na agulha, venho aqui na correntinha, ó. Aí dou outra laçada, puxo a primeira vez, dou outra laçada, puxo a segunda vez, dou outra laçada, puxo a terceira vez e puxo a quarta vez. Então aí fica um ponto altíssimo, ó, tá? Venho aqui, duas laçadas na agulha. Pego a primeira vez, dou outra laçada, fecho, dou outra laçada, fecho, dou outra laçada, fecho e dou outra laçada, fecho, tá? Então, aí eu vou pegar a terceira vez. A terceira, não, a quarta correntinha. Dou duas laçadas, esqueci já de dar duas laçadas. Aí eu pego a primeira vez, pego a segunda vez, pega a terceira vez e pega a quarta vez. Isso eu quero bem altíssimo. Se eu quero menos altíssimo, aí eu faço menos. Tá? E se quer mais alto ainda, aí dá 3 laçadas na agulha. Ó, pega a primeira vez, pega a segunda, pega a terceira e pega a quarta. Dou 2 voltas na agulha. Vou lá na correntinha. Dou uma laçada, puxo, dou outra laçada, puxo, dou outra laçada, puxo, dou outra laçada, fecho. Dou 2 voltas na agulha. Vou lá, tá? Dou uma laçada, puxo. Ó, aqui ficou 2 voltas na agulha. Vou lá na correntinha. Dou uma laçada, fecho, dou outra laçada, fecho, dou outra laçada, fecho, dou outra laçada, fecho. Vou novamente 2 voltas na agulha. Dou uma laçada, fecho, dou outra laçada, fecho, dou outra laçada, fecho, dou outra laçada, fecho direto. Dou 2 voltas na agulha, venho aqui na correntinha. Dou uma laçada, fecho a primeira vez, dou uma laçada, fecho a segunda, dou uma laçada, fecho a terceira e dou uma laçada e fecho o ponto. Aí eu vou 2 voltas na agulha, vou lá. Pego a primeira vez, pego uma laçada, pego a primeira vez, pego outra laçada, pego a segunda vez, pego outra laçada, pego a terceira vez, pega a quarta vez. Vou novamente 2 voltas na agulha, vou lá na correntinha. Passo por dentro, pego uma laçada, fecho, pego outra laçada, fecho, pego outra laçada, fecho, pego outra laçada, fecho, ponto. Novamente aqui, tá? Pego uma laçada, fecho, uma laçada, fecho, outra laçada, fecho, outra laçada, fecho, ponto. Aí vou no último pontinho aqui.
Pega uma laçada, fecha, pega outra laçada, fecha, pega outra laçada, fecha. Pronto, aqui ficou. Ponto altíssimo. Correntinha, ponto baixo, meio ponto, ponto alto e ponto altíssimo, tá? Então, ó. Agora, gente, se vocês acharam que não ficou muito bom, aqui é só a gente cortar com a tesoura. Tem linha que dá para arrebentar, tem linha que não dá. Mas se for arrebentar, tem que tomar cuidado. Aí aqui, como é só uma amostrinha, só basta a gente fazer um acabamento assim, ó. Vai aqui dentro, puxa a linha e puxa de novo. Pronto. Mas se fosse assim, fechar um trabalho, aí tem que tomar mais cuidado com o acabamento, tá? Aí aqui a gente pode esconder a linha aqui por dentro, pode esconder a linha aqui por dentro, porque eu não vou fazer porque é só uma amostrinha, tá? Ó. Entendeu? Aí a gente pode fazer um ponto, um trabalho todo assim aberto e depois fechar. Pode fazer um trabalho fechado, tá? E aí eu ainda não vou no leque, porque o leque ainda é mais complicado de fazer, tá? Então agora eu vou fazer o anel mágico. O anel mágico. Eu passo o anel mágico assim, ó. Tá? Eu vou aqui, eu puxo a linha, tá? Puxo a linha, aí eu seguro, puxo um pouco a linha assim. Eu seguro ela aqui. Fazer melhor. Puxa aqui, deixa um pedaço maior para puxar, passa 2 voltas na agulha, tá? E aí vai aqui, puxa, dá 2 voltas, tá? Aí passa aqui, venho aqui e fecho, ó. Daí a gente segura assim, ó. A gente segura assim, que é para depois no trabalho a gente puxar aqui e fechar, tá? Então, vamos supor que eu quero um trabalho com... meio ponto, né? Aí eu vou fazer só uma correntinha, tá? Só uma correntinha. Daí eu vou vir aqui, puxo e fecho, tá? Eu vou vir aqui, puxo, pego o ponto e fecho. Eu vou vir aqui, puxo a linha e pego a laçada e fecho. Eu venho aqui, puxo a linha, pego a laçada e fecho. Eu venho aqui, puxo a linha, pego a laçada e fecho. Venho aqui, puxo a linha, pego a laçada e fecho. Venho aqui, puxo a linha, pego a laçada e fecho. Venho aqui, puxo a linha por dentro, pego a laçada e fecho. Venho aqui no meio do anel mágico, puxo a linha por dentro, pego a laçada e fecho. Venho aqui dentro do anel mágico, fiz um rolo aqui. Vem aqui dentro do anel mágico, puxa a linha, pega a laçada e fecha. Vem dentro do anel mágico, puxa a linha, pega a laçada e fecha. Vem aqui dentro do anel mágico, puxa a linha, pega a laçada e fecha. Vem aqui dentro do anel mágico, puxa a linha, pega a laçada e fecha. Vem aqui dentro do anel mágico, puxa a linha, pega a laçada e fecha. Vem aqui dentro do anel mágico, puxa a linha, pega a laçada e fecha. Então aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, meio ponto. Aliás, ponto baixo. Eu pego, puxo o anel mágico, fecho. Puxo essa linha que ficou e fecho o anel mágico, tá? Aí eu fecho.
Daí eu fecho do jeito que eu quero. Eu posso fechar muito, vai ficar só esse furinho, ó, tá? Eu posso fechar bastante. Aí eu deixo aqui para depois eu remontar. Aí eu pego, eu vou no último pontinho aqui, ó, no último pontinho, mas eu não pego a linha de baixo não, tá, gente? Eu vou no último pontinho aqui, ó, tá? Puxo a linha e daí já faço um ponto baixíssimo, ó. Já vou direto ali dentro, faço ponto baixíssimo. Aí eu não pego laçada, tá? Eu quero continuar com ponto baixo. Então eu faço uma correntinha. Aí no mesmo ponto da correntinha eu faço outro ponto baixo, para ficar 2 pontos baixos em cada correntinha. Porque se não fizer isso, ela vai se fechando. Aí eu venho na outra correntinha, puxo a laçada, fecho, venho na mesma correntinha, puxo a laçada, fecho, vou na mesma correntinha, puxo a laçada, fecho, vou na mesma correntinha, puxo a laçada, fecho, vou na outra correntinha, puxo a laçada e fecho, vou na mesma correntinha, puxo a laçada, fecho, vou na outra correntinha, puxo a laçada e fecho, vou na mesma correntinha, puxo a laçada e fecho, vou na outra correntinha, puxo a laçada e fecho, vou na mesma correntinha, puxo a laçada e fecho, vou na outra correntinha, puxo a laçada e fecho, vou na mesma correntinha, puxo a laçada e fecho. Então é assim, gente, em cada correntinha dessa, a gente faz 2 pontinhos. Em cada correntinha dessa, a gente faz 2 pontinhos, tá? Aí eu vou na outra correntinha, tá? Puxo a laçada, pego a linha e fecho, vou na mesma correntinha, puxo a laçada e fecho. Aí eu vou na outra correntinha, puxo a laçada e fecho, vou na mesma correntinha, puxo a laçada e fecho. Aí eu vou na outra correntinha, puxo a laçada e fecho. Aí eu vou na mesma correntinha, puxo a laçada e fecho. Aí eu vou na outra correntinha, puxo a laçada e fecho. Eu vou na mesma correntinha, puxo a laçada e fecho, aí eu vou na outra correntinha, puxo a laçada e fecho, aí eu vou na mesma correntinha, puxo a laçada e fecho. Então terminou aqui a carreira. Aí eu vou no primeiro ponto que eu fiz, coloco aqui, puxo e já fecho com ponto baixíssimo. Daí eu não dou a volta na agulha, tá? Eu não dou. Aqui já tá começando ou uma toalha redonda ou um suplá, o que a gente quiser. A gente pode fazer o ponto, tá? Aqui no meio da correntinha, tá? Ó, pegando os dois coisas da correntinha, ó. Pode pegando os dois, né? Ou a gente pode vir pegar só um. Se a gente pegar só um, ela fica toda frisadinha. Mas eu não quero mostrar essa parte não, porque essa parte é depois, tá? Se eu mostrar agora, não vai dar certo. Então agora eu faço uma correntinha. Daí eu vou na outra correntinha e faço outro ponto baixo. Daí eu vou na terceira correntinha e faço outro ponto baixo. Então aqui já tem 3 pontos baixos. Quando chegar no quarto ponto baixo, eu faço o aumento, que é os 2 pontos baixos na mesma correntinha. Daí agora eu venho, mais um ponto baixo numa correntinha, mais outro ponto baixo na outra correntinha, mais outro ponto baixo na outra correntinha. Aí quando chegar na terceira, na quarta eu faço 3, aí na quarta eu faço o aumento, 2 pontos baixos na mesma correntinha. Daí aqui eu vou um ponto baixo numa correntinha, outro ponto baixo noutra correntinha, outro ponto baixo noutra correntinha, foram 3. Aí na quarta eu faço 2 pontos baixos na mesma correntinha, tá? Então aqui vou novamente.
Na outra correntinha eu faço um ponto baixo, na outra correntinha eu faço 2 pontos baixos, na outra correntinha eu faço mais outro ponto baixo, deu ao todo 3 pontos baixos. Na quarta eu faço o aumento, que é 2 pontos baixos na mesma correntinha. Agora eu vou na outra correntinha um ponto baixo, na outra correntinha outro ponto baixo, na outra correntinha outro ponto baixo, e aí na quarta correntinha eu faço o aumento, que é 2 pontos baixos, tá? E assim eu vou até encerrar, ó. Mais um ponto baixo, mais outro ponto baixo, mais outro ponto baixo, e aqui eu faço 2 pontos baixos, tá? Aí aqui mais um ponto baixo, mais outro ponto baixo, e aqui no último eu faço 2 pontos baixos. E aí eu já encerro, tá? Ó. Então aqui deu 3, ó. 1, 2, 3 carreiras. Eu posso continuar assim, tá? Só com ponto baixo. Fica bem bonito. Principalmente se eu pegar na segunda corrente, fiozinho da correntinha. Porque como eu disse, eu posso pegar os dois, ó. Ó, tem 2 argolinhas na correntinha, né? 2 argolinhas. Eu posso pegar os dois e fazer, ó. Tá vendo? Ah, eu não sei, essa aqui tá escuro. Ó, posso pegar os dois e fazer, ó. Tá vendo? Mas eu também posso pegar só aqui, ó. Na segunda correntinha. Na segunda. E aí, se a gente fizer isso, fica um frisozinho. Mas como eu já disse, eu só vou mostrar no outro vídeo. Até porque hoje tá difícil de ver. Ou eu posso fazer também tudo ponto alto. Só ponto alto, tá? 1, 2, 3. Aí eu vou no mesmo ponto, faço um ponto alto. Daí eu venho no segundo, faço um ponto alto. Venho no terceiro, faço um ponto alto. Ele estava fora do foco. Aí eu vou no quarto, faço um ponto alto, tá? Ó. Então daí agora eu faço aumento. Faço 4, faço aumento. Daí eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto. 2. Ó. Daí eu venho mais um ponto alto, 2 ponto alto, 3 ponto alto, 4 ponto alto. E agora eu faço aumento, 2 pontos altos no mesmo buraquinho. Ó. Daí eu vou mais um ponto alto, mais outro ponto alto, mais outro ponto alto. Deixa eu ver. Aqui tem 2 pontos altos, né? 2, 1, 2, 3, 4. 4 pontos altos. E aí no próximo buraquinho eu faço 2 pontos altos. Ó. E agora eu vou fazer novamente um ponto alto. Mais 2 pontos altos. No segundo ponto alto, aliás. 3 pontos altos. 4 pontos altos.
Aí no 5 eu faço 2 pontos altos, que é para aumentar, né? Então assim vai até o final. Aí quando chegar aqui no final eu mostro como fechar. Bem, gente, aqui já vou fechar o carreiro, né? Então chega aqui, ó. Eu conto uma correntinha, 2 correntinhas, 3 correntinhas, daí eu venho aqui e fecho com ponto baixíssimo, né? Aquele pontinho ali que a gente não passa. Vou fechar de novo que escapou. Ó, vem aqui, fecho com ponto baixíssimo, tá? Então aqui ficou assim, ó, tá? Ó, comecei 1, 2, 3 pontos altos, pontos baixos e agora eu fiz o carreiro de ponto alto. Então aqui eu posso fazer de vários modelos. Aqui eu posso fazer aquelas passa-fita que eu disse para vocês. Posso fazer aqueles pontinhos assim que a gente faz só com correntinha. Posso fazer com ponto baixo, posso fazer com ponto alto. Posso fazer como eu quiser. Porque essa daqui eu estou mostrando aleatoriamente, eu não estou olhando nenhuma receita. Normalmente é bom a gente olhar a receita quando vai fazer um suplá. Porque senão a gente pode se perder no meio do caminho, tá? Fazer mesmo sem o suplá, sem receita nenhuma, não é muito recomendável. Mas aqui eu vou fazer um modelinho diferente, ó. 3 correntinhas. Aí eu venho aqui nesse mesmo buraquinho, faço mais um ponto alto, fecho, daí eu faço 2 correntinhas, aí eu venho de novo no mesmo buraquinho, tá? Faço outro ponto alto, tá? Aí eu venho no mesmo buraquinho, eu faço outro ponto alto, tá? E aí fica um leque, tá? Daí eu posso fazer só leque ao redor dele inteiro, ou eu posso fazer assim, um ponto alto aqui, depois mais leque, depois outro leque, outro ponto alto, e assim vai. Mas eu vou fazer só leque, tá? Então aqui eu deixo uma correntinha, outra correntinha, na terceira correntinha eu faço outro leque, tá? Aí faço um ponto alto, 2 pontos altos, tá? Aí faço 2 correntinhas, aí venho aqui no mesmo local, faço mais 2 pontos altos, tá? E aí agora eu conto novamente. 1 ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Aí eu conto 1 ponto alto, uma correntinha, 2 correntinhas, 3 correntinhas, e na terceira correntinha eu faço outro leque, tá? Ó. São 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos, tudo no mesmo buraquinho, que é o leque, né? Então, como eu disse para vocês, os pontos, eles são feitos tudo com esses pontos básicos, que é o ponto baixo, o meio ponto e o ponto alto e o ponto baixíssimo. Então, todos os outros pontos, aí eu conto mais uma correntinha, 2 correntinhas, 3 correntinhas, e na terceira correntinha eu faço outro ponto alto. Então, como eu disse para vocês, todos os pontos, eles passam pelo ponto alto, o meio ponto e o ponto altíssimo e o ponto baixíssimo, entende? Porque esses daí são os pontos básicos.
Daí a gente pode se inventar modelos, pode fazer por receita, pode inventar modelos, mas é mais recomendável quando vai fazer um suplá, uma blusa ou um trilho, fazer por receita, para não perder muito tempo. 1, 2, 3, outro leque. Na terceira correntinha, eu faço mais 2 pontos altos no mesmo buraquinho, mais 2 correntinhas e mais 2 pontos altos no mesmo buraquinho, tá? Então eu vou assim até o final. Aí quando fechar eu mostro pra vocês. Gente, já terminei aqui, ó, que eu fechei com ponto baixíssimo. Então como é que eu vou fazer agora aqui? Eu vou vir aqui, tá? Nesse meio aqui, ó, faço um ponto baixíssimo, tá? Eu vou vir aqui nessa correntinha. Ó, eu vou vir aqui nessa correntinha, faço um ponto baixíssimo, ó. Vou vir na outra, faço um ponto baixíssimo, que é para eu chegar no meio do leque, tá? Para eu chegar no meio do leque. Aí no meio do leque eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Daí eu venho aqui e faço mais outro ponto alto. Então, gente, aqui eu já fiz no segundo carreiro de leque, tá? Eu fiz um leque e no intervalo um leque igual ao primeiro carreiro, e no intervalo do leque eu botei um ponto alto. Então aqui eu venho no segundo leque, tá? Faço outro leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas, igual o primeiro, né? Mais 2 pontos altos, 2 correntinhas. E aí aqui no intervalo, ó, eu faço um ponto alto, tá? Daí eu vou novamente, outro leque, 2 pontos altos no meio do leque para fazer o segundo leque, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos. E aí aqui no intervalo eu faço outro ponto alto. E assim eu vou até o final, tá? Mas eu vou fazer mais 1 ou 2, ó. Aqui eu venho no meio do leque, faço 2 pontos altos, mais 2 pontos altos, duas correntinhas, mais 2 pontos altos. E aqui no meio dos dois leques eu faço um ponto alto. Então, gente, eu vou fazer o seguinte. Aí vai ficar assim, ó. Um ponto alto, um carreiro de ponto baixo, 2 carreiros de ponto baixo e 3, o terceiro carreiro de meio ponto, o quarto carreiro de ponto baixo. O primeiro carreiro foi um carreiro de ponto baixo, outro carreiro de ponto baixo, o terceiro carreiro foi de meio ponto, o quarto carreiro foi de ponto alto. O quinto carreiro foi de leque, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, e dava um intervalo de 3 correntinhas, aliás de 2, porque na terceira já fazia o leque. E no 1, 2, 3, 4, 5. No sexto carreiro, aí continua leque também, 2 pontos altos,
2 correntinhas, 2 pontos altos, só que no intervalo de um leque pro outro, eu botei um ponto alto. Então eu vou terminar tudo aqui, depois eu mostro para vocês, aí depois eu vou encerrar o vídeo. No próximo vídeo eu continuo esse suplá aqui. Eu não vou fazer ele muito grande não, tá? Eu vou fazer mais ou menos, que é mais para café, porque tem um suplá para almoço e janta e tem um suplá para café. Aí eu vou fazer para café, para não ficar muito grande, tá? Mas caso vocês achem que ainda não ficou bem explicado, meio ponto, ponto altos, aumento e tudo isso, vocês falam que no próximo eu explico de novo. Porque tem muitos macetes para aprender, né? A gente tem que aprender como aumentar, tem que aprender a criar ponto, tem que aprender a fazer ponto pipoca, e tem muita coisa, entendeu? Tem o suplá quadrado, tá? Eu até estou fazendo um quadrado, depois eu mostro para vocês. Então, gente, acabei, ó. Agora eu vou ver, porque como eu não estou olhando receita, eu estou fazendo por minha conta, eu tenho que ver depois como é que eu vou fazer. Eu não quero continuar a fazer ele todo de leque, porque daí vai ficar muito chato de fazer. Então agora eu vou ver se eu vou continuar, se eu vou botar, por exemplo, eu posso botar, por exemplo, um carreiro ou dois de meio ponto, ou eu posso botar um carreiro 2 de ponto baixo, ou eu posso botar um carreiro 2 de ponto alto. Aí eu vou ver como é que eu vou fazer. Então eu vou continuar esse suplá no próximo segmento. E um carreiro 2 antes de terminar o suplá, eu vou botar um carreiro desse dourado aqui, ó, fica bem bonito, sabe? Botar assim no penúltimo carreiro ou no antepenúltimo um dourado, aí fica bem bonito, tá? E no último carreiro também boto um dourado, aí ficou duas listas de dourado, fica bem bonito com pés, mas quando acabar o suplá. E no próximo vídeo eu vou continuar o suplá. Mas é como eu disse, vocês não entenderam os pontos básicos ainda, fala que no próximo vídeo eu mostro novamente os pontos básicos. Continuo o suplá, mas antes eu mostro os pontos básicos, tá? Espero que vocês tenham gostado, que curta, que compartilhe, inscreva no canal, deixe seus comentários, fique com Deus, Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.